Bíblia. Livro de 2 Samuel. Versículo de número 9. Capítulo 23 de 2 Samuel. Versículo de número 9. Vocês sabem que eu sou apaixonado por esse barulho de folha de Bíblia. Eu amo esse barulho. Muitas igrejas a gente não escuta mais, né? A maioria se adaptaram à tecnologia. E aí é rapidinho ali no celular ou no tablet, é bem fácil. E não tem nada errado disso, mas é precioso ouvir essas folhas dentro da igreja ainda. Diz assim o texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel fugiam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Pai, esta é tua palavra, esta é tua igreja. Nós cremos no poder que há, Senhor, nas tuas escrituras e no evangelho e na mensagem transmitida através da tua palavra. Que nesta noite ela possa atingir a divisão de alma e de espírito e discernir pensamentos e intenções dos corações. Quebra toda barreira, Senhor, todo ataque maligno contra esta reunião nesta noite. Que possamos viver o sobrenatural do Senhor e que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Faz-nos sensíveis à Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Queridos, estou feliz por estar aqui com os irmãos. Para mim é motivo de muita alegria e de muita honra sempre poder estar nesta casa e fazer uso desse altar para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Para mim é gratificante demais estar aqui com os obreiros, os pastores, né? Pastor local, meu grande amigo, é praticamente um irmão, né? Que Deus te abençoe, você e sua família, é muito bom. E nesse dia do pastor, né, estar aqui, ao nosso presidente, pastor Carlinhos, que Deus o cubra com seu sangue a todo instante, e toda a sua família, dando-lhe graça e forças para continuar na jornada, amém? E assim eu estendo o dia do pastor a todos os pastores do campo de João Molevade e Itabira. Dessa vez nós não viemos da Bahia de carro, né? Dessa vez nós resolvemos conhecer Belo Horizonte. Eu venho direto aqui, irmãos, e não conhecia Belo Horizonte. Vocês sabiam disso ou não? E aí nós tiramos um dia para conhecer Belo Horizonte. Ainda ficou um lugar que a gente queria ir à noite, mas não deixa para uma outra oportunidade. Então nós viemos de avião, foi uma viagem tranquila. E chegamos bem mais descansados, né? E assim foi muito bom. Viemos para a reunião da convenção, né? E aprove a Deus nos dar esse privilégio de estar com os irmãos. Queridos, mantenha sua Bíblia aberta, vamos para a palavra, né? Agradecer a companhia da minha esposa, que tem que mexer na agenda com os pacientes para poder me acompanhar, né? A vida não é fácil, não. É complicado. Deus continue te abençoando, bem. Querido, nós estamos aqui diante de um texto que é muito conhecido, até mesmo pela sua história,
É um texto que traz um tanto de poesia, e talvez todos nós que somos evangélicos gostamos demais desse texto, ou até mesmo da história em si, por se tratar de algo que é parecido com a nossa vida cotidiana. Para esse dia do pastor, eu resolvi e estudei e meditei nesse texto para trazê-lo a todos nós, porque é um texto que traz emoção, é um texto que nos faz refletir e, acima de tudo, nos confronta. E o confronto sempre nos leva para o campo do próximo degrau. Quando olhamos a Escritura Sagrada, do capítulo 23, nós estamos vivenciando aqui e entrando na história, são as últimas palavras de um homem poderoso. Um homem que se assentou também no trono mais desejado, que era o trono de Israel. A vida não foi fácil, e chegar ao trono também não foi, mas ele está vivenciando os seus últimos dias, e nos seus últimos dias ele quer deixar registrado a sua alegria, como o texto mesmo diz, vai dizer que ele morreu fartos de dias e feliz. Também ele vai deixar registrado um dos salmos que é muito lindo, quando ele diz assim: fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós olhamos para Davi, nesse capítulo 23 de 2 Samuel, nós estamos observando que ele quer deixar registrados alguns feitos, porém, o capítulo 23 é um tanto peculiar, porque ele quer deixar registrado pessoas que andaram com ele. E se tem uma coisa que nós aprendemos com Davi, é a gratidão, porque a gratidão é a chave que mantém as portas abertas. Mas Davi está fazendo isso não somente pela gratidão, mas por se lembrar de alguém que, quando ele não tinha nada, alguém resolveu acreditar nele. Então ele começa a escrever algumas batalhas dos seus valentes. A Bíblia vai dizer que ele coloca aqui os valentes de Davi, mas não é uma valentia de discutir, de brigar, mas é no contexto de homens que não desistem, mas eles continuam a sua jornada independente daquilo que estão vivendo. Davi faz questão de deixar escrito alguns deles nesse capítulo. No versículo 8 ele vai falar sobre Josebe e Basebete, que com uma lança mata 800. No versículo de número 9 ele cita o Eleazar. Depois de Eleazar ele vai citar o Samá. O que nós vamos observar em especial, esse que eu resolvi escolher para esta noite, debaixo da direção do Espírito Santo, é a maneira com que Samá se apresenta no texto. A Bíblia diz que está havendo um desafio. O desafio é muito grande. Os filisteus se levantam para acabar com a nação, em um momento em que o rei está fragilizado, em um momento em que o rei não pode mais lutar. A forma de poesia do texto nos encanta, porque vai dizer que enquanto os filisteus estão provocando, até que eles se ajuntam para a guerra, todos os homens de Israel, vendo o esquadrão formado para a guerra, todos os homens começam a fugir. É bem verdade que quando um começa a fugir, o outro observa o contexto do que se acontece e é motivado a fazer a mesma coisa, a fugir, porque geralmente seres humanos são influenciados, e é mais fácil influenciar para a covardia do que para a coragem. É mais fácil se ajuntar com pessoas que estão desmotivadas do que estar perto de pessoas motivadas. É bem verdade que quando nós olhamos todo o contexto, nós vamos observar que pessoas desmotivadas atraem mais pessoas para si,
porque juntos começam a falar as suas aslúrias, as suas queixas, e aí um parece que se conforta com o outro. Afinal de contas, não sou só eu que estou mal, fulano também está mal. E assim eles vão se ajuntando, e os filisteus com seus barulhos, com as suas guerras, estão vindo de uma forma assustadora. Então tem nesse meio do monte de homens Eleazar, que todo mundo está fugindo, mas ele resolve fazer a única coisa que sabe fazer: permanecer, pegar o instrumento de guerra que ele tem, empunhar em suas mãos e dizer: eu não fujo, embora todo mundo pode fugir, mas eu vou permanecer. Precisamos entender que o Evangelho de Cristo necessita, nesses últimos dias, de homens e mulheres que não se intitulam de cristão, mas de homens e mulheres que tenham coragem de carregar no peito estampado, de fato, a palavra cristão. Não levar somente nos lábios, mas levar na vida, levar na maneira que se caminham, porque nós vivemos em muitos lugares aquilo que chamamos do evangelho do muro. Afinal de contas, eu não protesto sobre alguma coisa porque eu posso parecer rude com alguém. Afinal de contas, eu não vou falar nisso porque não é da minha conta, não, é da nossa conta sim. Nós precisamos nos levantar com espadas na mão. E enquanto muitos estão fugindo por causa do modismo, enquanto muitos estão desistindo da fé, nós vamos continuar com a nossa espada levantada e dizendo: o exército de Satanás não vai destruir a nossa casa, o exército de Satanás não vai destruir a nossa igreja, não vai desmotivar a nossa fé, porque enquanto houver vida nós estaremos de pé, e enquanto estivermos coragem para lutar, Jeová vai se levantar para pelejar conosco. Aleluias, aleluias. É impossível nós falarmos dessa história de Eleazar sem antes nós não darmos uma pincelada na vida de Davi. Abra sua Bíblia no capítulo de número 16 de 1 Samuel, e é aqui que eu quero entrar com você. Por quê? Porque no capítulo 16 é um capítulo extraordinário. É o capítulo onde nós vamos observar que é o retrato da nossa vida. Davi não era alguém visto para o trono de Israel, tampouco dentro da sua casa era acreditado para ser alguém na vida. Davi era o tipo de pessoas que todos, quando olhavam para ele já via uma marca diferente nele. A Bíblia vai dizer que Davi era ruivo, e dentro da tradição judaica, todos aqueles que apareciam como ruivo, cabelo avermelhado, sardas no rosto, ou algum membro deformado do corpo, eles tinham a conotação que estavam sobre maldição. Então, eles traziam um título para a família de vergonha. Embora a Bíblia diz que Davi, sendo ruivo, ele era de gentil presença. Sendo de gentil presença, Deus olhou para ele, porque Deus não é como o homem. O homem olha para a aparência, o homem olha para os status, mas Deus é diferente. Então o capítulo de número 16 é o capítulo que retrata a nossa história. Os parentes não acreditam, as pessoas não acreditam, seu lugar dentro de casa não é bem aceito, embora dentro de casa tem espaço para todos, menos para o Davi. É uma família de 8 pessoas, são 8 irmãos, fora as meninas. Quando nós olhamos aqui no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 10, nós vamos observar que Samuel está indo para a casa de Jessé, e Jessé faz questão de escolher 7 filhos, e ele faz passar os seus 7 filhos, Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem e Eliú. Quando todos estes vêm para casa, eles estão ali dentro, preparados, ungidos, cabelo penteados, a roupa adornada. Por que eles estão em casa? Porque eles estão esperando o profeta Samuel chegar. Diga forte: o profeta Samuel vai chegar na casa de Jessé. Então quando Samuel chega, e aqui que eu acho lindo, ele diz: olha, eu vim porque o Senhor mandou, porque dentro de seus filhos ele tem se provido de um rei. É quando Jessé faz passar os seus filhos diante de Samuel.
Quando Eliabe aparece, que é o primeiro, Samuel dá uma olhada para ele e fala: esse é o cara, tem jeito de rei, tem porte de rei, sabe se comportar como rei, a estrutura corporal tem tudo a dizer com o cargo. Este é o cara. É quando Deus observa o olhar de Samuel, mesmo sendo um profeta escolhido por Deus, Deus vai repreender ele na hora, dizendo: Samuel, não olhes tu para a aparência, porque este aí eu tenho rejeitado, porque eu olho para o coração. É aqui que eu acho lindo, porque o capítulo 16 é o capítulo onde Deus está aceitando um e rejeitando um monte. Como assim, pastor? Enquanto tem um monte de gente dentro de casa, alinhado, arrumado, esperando um homem chegar para se apresentar ao homem, tem um que está no campo, que não está interessado em se apresentar a homens, mas está interessado em se apresentar a Deus. Chega de um evangelho que a gente vem para a igreja para se apresentar a roupa que vestiu, como um cantor, como o outro pregou. Não, nós precisamos nos apresentar aqui, unidos em fé, debaixo da autoridade, para o Senhor que fez céus e terra. Aonde estão aqueles que vieram se apresentar a Deus? Aonde estão aqueles que vieram oferecer um culto racional? Joga a mão lá em cima, abre a tua boca e diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Capítulo 16 é bem peculiar, porque o capítulo 16 é um Deus olhando para quem não tem fama. Capítulo 16 é Deus olhando para quem não tem nome. Capítulo 16 é Deus olhando para alguém que não tem lugar na mesa. Capítulo 16 é Deus olhando para alguém que não está dentro da casa, e Ele sabe que ele é rejeitado dentro de casa. E nós olhamos para isso aqui e pensamos: será que Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas para usar, precisa ter algumas características, porque senão Ele faz acepção de pessoas. A primeira coisa é ter um coração puro, é um coração limpo. Assim como Jesus nos ensinou, no alto da cruz, apanhado, crucificado, coroa de espinho, Ele olhou para aqueles que o crucificaram, maltrataram, zombaram. Ele olhou para todos eles e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Está na hora da gente jogar para fora a raiz de amargura. Está na hora da gente entender que as nossas mãos precisam estar limpas. Pastor, você está dizendo que temos que ser perfeitos? Não, longe de mim disso. Nós não somos perfeitos, mas servimos um Deus que é perfeito. Servimos um Deus que é poderoso. Servimos um Deus que morreu por nós, para quando não tivermos força, Ele nos fortalece. Para quando estivermos tristes, Ele nos alegra. Para quando errarmos, Ele é o nosso perdão. Para quando estivermos perdidos, Ele é o nosso caminho. Para quando estivermos no deserto, Ele é o nosso oásis. Para quando nos sentimos sozinhos, Ele é aquele que nos abraça. Para quando nos sentimos que estamos sendo acusados, Ele é aquele que é o advogado. Para aqueles que se sentem inúteis, é Ele dizendo: eu escolhi vocês, não como servos, mas como amigo. Queridos, não tem preço melhor e não tem dádiva melhor para nós que somos cristãos, de ter um Cristo Jesus que olha para mim e olha para você e sabe das nossas falhas. Aqui não tem ninguém usando máscara diante dele, porque Ele não trata máscara, Ele trata quem somos. Ele conhece por dentro, Ele sabe o que sentimos ontem, Ele sabe o que sentimos hoje, e Ele sabe como estamos aqui. Então Ele olha para você num ângulo só e diz: tu és meu amigo. Precisamos entender que antes nós éramos ovelhas do pasto, mas hoje somos filhos assentados à mesa. E como filho tem regeneração, como filhos temos perdão, como filho temos sopro do Espírito sobre nós. É por isso que num culto como esse, você sente arrepios, você sente vontade de falar línguas estranhas. Em alguns momentos você já até lacrimejou os olhos. Por quê? Porque o senhor está pregando, pastor? Não, é porque Deus está olhando para você e dizendo: é você que eu escolhi. Eu não estou aqui por causa do pregador, mas eu estou aqui por causa do culto. Eu não estou aqui por causa dos obreiros, mas estou aqui por causa de você. Foi Ele quem disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu aí estou no meio
dele. Pega na mão de alguém, mas pega, eu sei que você não tem esse costume, mas pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: eu tenho certeza de uma coisa, que Ele estará aqui neste momento conosco, mas quando esse culto terminar, Ele não vai ficar aqui, Ele vai com você para sua casa, Ele vai entrar no seu carro, Ele vai entrar no seu quarto, Ele vai entrar no seu banheiro, vai entrar na sua cozinha. Enquanto você estiver dormindo, Ele será o seu guardião. Ele vai estar guardando a sua noite de sono. Ele vai te dar experiências extraordinárias. Será que tem uns 3 crentes que acreditam nisso? Só 3, só preciso de 3. Segura a mão por 1 minuto lá em cima. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu vim te dizer que hoje é a noite da escolha, e Deus escolheu o seu culto hoje. Não importa se tem alguém que parece melhor, se tem alguém que fala melhor, se veste melhor, não importa. Ele olhou para você e disse: é você que eu quero. Ele vai se acandoremaia sério. Oh, eu sinto a presença desse Jesus aqui. O nosso Senhor é poderoso. Será que você tem coragem de levantar a sua mão e dizer alguma palavra de alegria para Ele, uma palavra de amor, de gratidão? Será que você sabe fazer isso? Nós estamos muito aquém do que era um adorador, do que é influenciar pessoas a adorar. Nós estamos medindo a nossa vida cristã pelas consequências e causas vividas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Ele escolheu você. Talvez você se julga sem capacidade, talvez você se julgue incapaz, indouto, talvez você se julgue incapaz de viver certos sonhos, mas o Senhor está te dizendo: ei, eu te comprei. Oh, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Será que tem mais uns 3 aí que está sentindo a presença dEle aqui? Aleluias, 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 aleluias. Tem alguém no pasto que não é bem-vindo dentro de casa, porque o banquete está preparado e largaram o menino para fora. Quando larga o menino para fora, e ele passa todos aqueles que aparentemente têm a chance de ser alguém, Deus vai dizer a Samuel: não é nenhum desses aí. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê? Porque às vezes nós nos desesperamos. Existem certas vagas de emprego que tem um monte de gente para fazer entrevista, você fica com medo. Existe uma porta de emprego que você precisa, você acha que alguém vai tomar o lugar, vai não. Aquilo que Deus tem para você. Ei, eu senti forte aqui. Assim diz o Senhor nesta noite para alguém que veio aqui atrás de uma resposta: estou eu abrindo e ninguém fecha. Pastor, eu já tentei uma vez. Tenta de novo. Pastor, tem muita gente que é melhor que eu. O currículo é maior, sim, mas maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Levanta a cabeça, respire fundo, estufa o peito, coloca um sorriso no rosto e mostra que sobre a tua vida tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca do sangue do Cordeiro. Porque quem olha para a estátua é homem. Os homens escolhem e aprovam quem tem dinheiro, quem tem fama, pelo carro que anda, pela marca da roupa que veste, pelo jeito que fala, pelos diplomas que tem. E isso é bom, tem que ter. Mas quando Deus quer escolher alguém, Ele olha para você que tem um coração sincero diante dEle, que diz: Senhor, eu não sou ninguém, eu só sou alguém porque eu carrego a tua presença. Aleluias, 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 aleluias. Tem alguém dentro da casa, a partir do versículo 10, se apresentando ao homem. Mas no versículo 12 a gente descobre que tem alguém no pasto, buscando a presença de alguém que não está na casa. Embora ele está falando através do profeta,
E ele diz assim: manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém se assenta na mesa. É no capítulo 17, olhe comigo na sua Bíblia. É no capítulo 17 que começa a mudar a história de Davi. Diga, como, pastor? É que existem problemas que não é para te matar, mas sim para te promover. O negócio é que a gente coloca na cabeça que o problema vem para nos destruir, vem para nos esmagar, mas Deus usa circunstâncias adversas para cumprir propósito. Somos nós que não entendemos, mas que nesta noite Deus nos faça sensíveis para entender o propósito que Ele tem na nossa história. Quando nós olhamos o capítulo 17, é o capítulo da guerra. É o capítulo da guerra, e nesse capítulo da guerra nós vamos observar que tem um homem que se aparece ao exército de Israel. Quando esse exército aparece, Israel de um lado, Filisteu do outro, no versículo 16 do capítulo 17, aparece alguém por 40 dias de manhã e de tarde. Todo mundo conhece a história. E a seguinte frase é: dai-me um homem para pelejar comigo. Sabe o que eu acho interessante? É que aqui nesse texto está todo mundo que estava na sala querendo ser rei. Até mesmo o rei estava aqui. Só que ninguém se levantou para enfrentar o Golias, o filisteu. Ninguém se levantou. E é quando Jessé tem a brilhante ideia: ei, Davi, pega um cesto aí, coloca uma efa de farinha, pega alguns pães tostados e pega 10 queijinhos e vai lá no arraial ver como é que está a guerra. E ele sai com aquele cesto cheio de coisas. E quando ele chega lá, observe, a partir do versículo 17 e o versículo 18, ele entrega tudo isso. E é quando ele está entregando, está ali conversando, está vendo, o guerreiro se levanta de novo e começa a gritar: dai-me um homem, dai-me um homem. É quando eu começo a pensar eu mesmo e a perguntar com o texto: o que será que Davi disse? O que será que Davi perguntou? Talvez ele perguntasse para seus irmãos: quem está ganhando a guerra? Quem é que está vencendo? Alguém vai olhar para Davi e vai dizer assim: é os filisteus que está ganhando. Mas como é que eles estão ganhando a guerra, Eliabe? Como é que eles estão ganhando a guerra? Quantas pessoas eles mataram? Quantas pessoas eles esbofetearam? Quantas pessoas eles já sangraram? Ninguém. Então como é que eles estão ganhando a guerra? Estão ganhando a guerra no grito. Esse homem levanta e diz: não tem homem no meio de vocês, não tem homem no meio de vocês. Aí Davi disse: então acabou, não tem homem, mas tem um menino. Eu vou lutar contra este gigante. O que eu estou te dizendo é o seguinte: é que existe todos os dias afronta sobre a nossa vida, tanto de homens, tanto de mulheres. A nossa guerra não é visível, é espiritual. O diabo tem colocado medo na mente de muitas pessoas. O diabo tem colocado discórdia, tem colocado um peso, trazido depressão, ansiedade, e pessoas têm vivido algo que não queria viver, sentido que não queria sentir, e todos os dias o diabo vem latejando na mente, vem latejando na mente, na vida, na família, e dizendo: vocês não vão mudar. Entristece com a igreja, já não vem mais para o culto, se entristece com o irmão, vira a cara, e aí o perdão vai ficando de longe. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para te dizer: pode não ter homens gigantes nos afrontando, mas nós não vamos perder a guerra no grito, não vamos perder a guerra pelo medo, porque maior e o grande general está conosco. Nessa casa tem homens que oram, nessa casa tem mulheres que oram, tem obreiros que jejuam. Nós não estamos apaisando, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. Ninguém vai roubar a nossa fé, ninguém vai roubar e apagar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. A minha oração é que Jesus acenda uma fogueira dentro de nós, que quando tentarem nos apagar, eles sejam queimados também, que haja a unidade do Espírito dentro de nós, a ponto de nos compadecermos com outros. Davi entrega tudo que tem dentro do cesto, porque quem tem missão é assim, entrega tudo que tem. A pergunta é muito simples que eu faço a vocês: Davi sai com o cesto cheio, mas quando chega na guerra, ele entrega tudo que tinha no cesto. O cesto fica como? Como? Vazio. Diga forte: vazio. Agora eu quero que você diga com voz profética: tinha que ficar vazio. Porque sempre, diga forte, porque sempre que eu entrego tudo a Deus, tudo de mim, tudo
na minha adoração vai abrir espaço na minha cesta espiritual para trazer a cabeça daquele que me afrontava, o gigante. O que eu estou te dizendo é que nesta noite Deus tem um troféu espiritual para você, dizendo: eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, mas Deus sabe. Está te dizendo: hoje é a noite de você entregar tudo. Entrega o teu melhor glória. Se desligue do teu pensamento lá de fora e se derrame no altar, porque quando você sair daquelas portas para fora, não vai ser mais como você entrou, mas vai sair acompanhado de um exército de anjos e levando no cesto para casa toda afronta, dizendo: aqui não, você bateu na porta errada, estou indo para casa com um troféu espiritual, eu não vou morrer na guerra. Acima de tudo, não vou deixar os meus irmãos morrer na guerra. Vamos levantar a mão lá em cima. Nós somos crentes, sim ou não? Bate na mão de alguém, 2 ou 3, e diga: pode contar comigo nessa guerra. Pode contar comigo na oração. Oh glória, isso, faça isso. Pode contar comigo nessa guerra. Pode contar comigo, pode contar, pode contar. Nós somos irmãos. Teu inimigo é Satanás. Nós precisamos entender que quando um está fraco, o outro está forte. Que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Está na hora de nos revestirmos. É aqui que é a virada de chave da vida de Davi. Do mesmo jeito que ele é honrado, ele vai ser desonrado agora. Davi tem uma unção, sim ou não? Mas não tem reino. Davi não tem ninguém para andar com ele. Tem uma unção, todos os irmãos viram, mas ninguém honrou a unção dele. E agora Deus vai fazer algo interessante. Vai pegar Davi e vai colocar dentro do palácio para tocar a harpa, enquanto Saul é atormentado, mas enquanto ele adora com a harpa, os demônios começam a fugir. Saul vai sentindo-se aliviado. E todas as vezes que eles vão à guerra, Davi tem que ir junto, porque Davi se tornou um homem e símbolo de coragem. Mas quando eles voltavam, começou a elevar-se o nome de Davi. E as mulheres começavam a cantar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E isso começou a incomodar Saul, a ponto de colocar Davi em fuga, porque ou Davi fugia ou ele morria, ou então ele seria obrigado a matar Saul. Como ele não queria matar Saul, ele preferiu fugir. E a história vai se decorrendo até chegar ao capítulo 22. Eu quero que você olhe na sua Bíblia. Em um certo dia, Davi entra numa caverna chamada Adulão, porque a cidade de Adulão era rodeada de cavernas. E todos os homens endividados, em apertos, destruídos, depressivos, homens que não eram bem vistos na sociedade, fugiam para essas cavernas. É quando Davi agora, fugindo para não ser morto pela mão do rei, vai entrar nesta caverna. Quando Davi entra, nós vamos ver que algo muda. Por quê? Porque quando ele foge, ele está entrando na caverna, que é um refúgio de pessoas destruídas. E o conforto de encontrar alguém na mesma situação é diferente. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei. Quando você está mal, mas mal em todas as áreas, e chega perto de alguém que está bem, está tópico, e você olha e fala assim: olha como está bem. A gente se sente muito mal. Quando não, sentimos até envergonhados. Só que aqui é diferente. Davi não está entrando na caverna simplesmente porque está depressivo, ou está simplesmente sendo jogado da história. Não, Davi está entrando porque ele é estratégico. Davi está entrando nessa caverna, e quando ele entra aqui, ele vai começar a mostrar a forma que Deus trabalha. Deus pega coisas insignificantes para ser instrumento de cumprimento de propósitos. Deus pega coisas que ninguém acredita, que ninguém dá valor, e diz: eu vou fazer de você algo.
que as pessoas vão olhar para você e vão estremecer, dizendo: como isso aconteceu? Quantos jovens dos dias de hoje olham para si mesmo e dizem: será que eu vou continuar assim? Será que a minha vida é para a universidade? Será que eu vou viver algo extraordinário? Nós sabemos do agora, mas Deus sabe do nosso amanhã. Ele tem um projeto extraordinário para cada um de nós. Não importa qual é o momento que você está vivendo, a Bíblia diz que o importante não é o começo, mas é o final. Como é que nós vamos terminar? O teu começo pode ser triste. Um dia os amigos de Jó disseram para ele: olha Jó, na verdade o teu princípio foi bem doloroso, o teu princípio foi bem dificultoso, mas o segundo estágio é crescer, e eu venho profetizar sobre você, sobre a sua casa, que você vai entrar a partir de hoje num estágio de crescimento, de portas abertas, que até mesmo você vai se assombrar. Eu quero liberar esta palavra através da Bíblia Sagrada, dizendo que tudo vai mudar na tua história. Vai mudar, tem que mudar. Aleluia. Talvez você se sinta mal, talvez se sinta desesperado, talvez se sinta sem um norte, mas eu venho te dizer através da palavra de Deus: vai mudar, vai mudar, vai mudar. Davi entra na caverna, não porque ele está destruído, não. Davi entra na caverna porque é estrategista. Quando ele entra, só olhar o texto, tem 400 homens endividados, amargurados de alma, sem ânimo para nada. Nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de 400 homens entristecidos, sem esperança. Homens que entraram numa caverna esperando a morte, porque voltar para a cidade não tem como. Perderam tudo. Talvez alguém poderia olhar para Davi entrando para aquela caverna dizendo assim: está entrando mais um. Só que quando Davi entra, tem 400 homens sim endividados, tem 400 homens sim depressivos, mas quando Davi resolve sair, tem 400 homens acompanhando Davi, dizendo: aonde você for nós vamos. Tem 400 homens dizendo: Davi, aquilo que tem em você pegou em mim. Tem 400 homens que eram depressivos, mas não é mais. O que é isso, pastor? É que a partir de hoje eu estou liberando isso aqui através da palavra de Deus. Aonde você entrar, o ambiente não vai ser mais o mesmo. Aonde você chegar, a tristeza vai ter que ir embora. Aonde você chegar, a enfermidade vai ter que sair. Você recebe unção nesta noite de mudar o ambiente aonde você pisa, de mudar a casa onde você mora, de mudar o trabalho que você tem. Quem recebe, segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima. Isso, vem, segura lá, dizendo: diga: Senhor, eu recebo esta unção. Eu quero esta unção na minha vida. Eu quero esta unção na minha vida. Isso. Tem alguém que está sentindo esta presença. Você não nasceu para ser mais um na multidão. Você não nasceu para ser depressivo. Você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para mudar ambiente. Aleluia. O lugar é hostil, o lugar tem tristeza, o lugar tem angústia, mas quem está entrando lá é Davi. A depressão não pegou Davi, mas a valentia que havia em Davi pegou neles. A angústia não pegou Davi, mas a presença que Davi carregava pegou neles. Oh, aleluias. A minha pergunta é: o que você trouxe nesta noite? O que você carrega quando sai da sua casa? Porque o culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. Se o culto não está bem aqui, é porque o culto lá também não está bem. Então, pelo amor de Deus, conserta isso agora e diga: o culto de hoje vai para minha casa, vai para o meu trabalho, mas eu vou mudar o ambiente aonde eu chegar. Vou mudar a história. Aleluias. Aleluia. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Sabe aquele lugar de guerra que você está vivendo? Se
Se prepare, porque vai se transformar em um ambiente de paz. Sabe aquela discórdia? Oh, estou sentindo Jesus aqui. Tem alguém aí também sentindo? Aleluias. Sabe aquela causa que você achava que estava perdida? Aleluia. Ei. Assim diz o Senhor nesta noite: tranquiliza o coração, porque você sai por aquelas portas hoje. Aleluias. Aleluias. Cheio de autoridade, de unção. Nossos cultos não podem ser normais. Aleluias. Aleluias. Eu estou sentindo ele aqui. Se a vida de Cristo Jesus está em nós, ele diz: aquele que está conectado em mim e eu nele, ele gera frutos, e frutos bons. É impossível alguém estar conectado em Cristo e não produzir frutos. Então que nesta noite haja adubo espiritual nas suas raízes, e que você produza, que você floresça, e que você seja a diferença aonde você chegar. Seja a diferença no culto, seja a diferença no grupo, seja a diferença na oração, seja a diferença na família, seja a diferença no trabalho, seja a diferença na escola, seja a diferença na faculdade, seja a diferença lavando louça, seja a diferença entre obreiros, seja diferente. É desses 400 homens que Davi pega 37 homens e faz desses 37 a sua tropa de elite, os homens mais próximos dele. É com esses 37 que Davi vai querer lembrar lá no capítulo que nós lemos. Vai para lá, capítulo de número 23 de 2 Samuel, versículo de número 9. Depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel estão fugindo. Tem um monte de gente olhando o rei em aperto, mas também tem muita gente fugindo. É quando alguém se levanta, alguém que um dia estava dentro de uma caverna desacreditado. Ele olha para Davi e diz: como é que eu vou abandonar quem investiu em mim? Como é que eu vou abandonar alguém que quando eu não tinha nada me deu tudo? Como é que eu vou abandonar alguém que quando ninguém queria se assentar comigo, se assentou comigo para me ensinar? Ele pega na espada e ele fica. O que eu acho lindo é que Eliezer já é adulto. Eliezer tem condição de lutar suas próprias guerras. Ele é o homem que é soberano nas batalhas. Ele tem condição de vencer exército sozinho. Ele tinha muito bem condição de ir embora, largar Davi, mas ele nunca fez isso. Ele permaneceu. Por que ele permanece? Porque ele é grato. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes no dia de hoje nós não temos coragem de mandar uma mensagem para quem orou por nós, para quem acreditou em nós, para quem investiu em nós. Somos ao léu ao professor que nos ensinou a ler, somos indiferentes ao professor que nos ensinou a escrever, somos ausentes dos pais, somos ausentes das mães, viramos as costas a quem sempre abriu os braços para nós. Mas hoje eu vim aqui te dizer: você fica, você permanece, você não vai fugir, porque você não foi feito covarde, você foi feito guerreiro, guerreira, e guerreiro se levanta na hora da guerra. Não é quando as coisas estão bem, mas é quando todo mundo está indo, você decide ficar. Fica, não é porque é melhor, fica porque tem caráter, fica não é porque é bom, fica porque reconhece o Cristo vivo da igreja. Quem pode erguer a mão para adorar? Quem pode por alguns minutos? Adore, 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 adore. Se você tiver coragem, se não tiver não precisa, mas se tiver coragem, põe a mão no ombro de alguém com gentileza, balance ele e diga: não fuja.
Não tenha medo, permaneça. Estamos em guerra. Ainda que você não está vivendo o que você queria viver hoje, permanece. Porque quando você permanece, os homens podem fugir, mas o texto diz: quando ele se posiciona, o Senhor operou um grande livramento. Eu vim te dizer, Deus está nesta guerra, Deus está nessa batalha, Deus está contigo, Ele está dando um livramento. Permaneça, permaneça, mantenha-te firme. Na hora de voltar a orar na madrugada, na hora de sentir o fogo do Espírito queimando e abrir a boca e falar em línguas estranhas. Ah, pastor, mas tem gente que não fala. Deixa ele sem falar, fale você. Ah, pastor, entrei no culto hoje, estou com vontade da glória. Dê glória sem vontade. Ninguém quer ir para a guerra porque ama guerrear. Vamos para a guerra porque é necessário. Mas se você está na guerra, não abaixe a sua espada. Oh, estou sentindo Jesus aqui. Se você tiver coragem, diga para alguém: a guerra não está perdida. A guerra não está perdida. Tem um novo capítulo da tua história para ser escrito. Aleluia. E não é um capítulo de perdedor. Não é um capítulo de derrotado. Quando Jesus encontra os discípulos pescando pela primeira vez, Ele diz: vem, segue-me. Eles vão atrás de Jesus sem pegar peixe. É só você ler Marcos. Eles estão lavando as redes, outros estão consertando, e eles seguem. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, Jesus se apresenta a eles, Jesus sopra o Espírito sobre eles. E aí Pedro diz assim: vou pescar. Pedro quer voltar para a vida antiga de pescador. Ele sobe no barco, e alguns outros homens sobem com ele, porque desmotivado sempre vai levar mais alguns desmotivados. Mas é quando eles tentam a noite toda e não pegam nada de novo. Só que o texto é muito lindo, que diz que pela manhã vem Jesus andando na praia, e de longe grita: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem: não temos nada. Jesus de longe diz: ei, jogue as redes do lado direito do mar. Tenta de novo, não desista, não retroceda. Jogue as redes do lado direito do mar. Será que tem mais uns 3 batizados com o Espírito Santo aí? Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Vem, vem, vem. Vamos encher essa casa. Vamos atrair a presença daquele que tu não pode. Aqui ainda tem espada na mão. Aqui ainda tem brasa no altar. Jogue a rede do lado direito do barco. Aperta de novo. Aperta de novo. Eles lançam a rede. Quando vai puxar, a rede está pesada. João, que era o mais íntimo de Jesus, vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, é o Senhor, é Ele. Vocês
Vocês conhecem a história? Eles vêm para a praia. Quando chegam na praia, eles encontram o quê? Brasas, fogo e peixe. Olhe para alguém, eu quero encerrar aqui. Olhe para alguém, mas olhe mesmo, diga assim: aquilo que você chorou a noite toda e que você sentiu a dor da falta, ao amanhecer, Jesus tem algo novo preparado para você. Tem pão, tem peixe e tem brasa. Aí o texto diz: e os discípulos apanharam 153 grandes peixes. Na primeira pesca, Jesus não fez questão de deixar registrado. Mas nessa daqui, a última pescaria, Jesus fez questão de dizer para eles: para andar comigo e para sair de perto de mim, se vocês querem ir, só sai se for debaixo de honra, só sai se for debaixo de glória. Assim diz o Senhor: se prepara, conte os dias, está vindo uma honra extraordinária. Vocês vão ouvir gente contar o testemunho aqui. Deus está liberando um destravar nesta noite na vida de muitos aqui. Se prepara, porque andar com Jesus não é uma vida só de lutas. Tem momentos de vitória onde Ele te chama e diz: ei, eu sei que você não vai aguentar acender o fogo, eu sei que você não vai ter pão e peixe, mas vem, pode vir, porque eu tenho pão, tenho peixe e tenho brasa para alimentar a tua vida.